Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. De volta? Opa, estamos aí, Silvestre, de volta aqui, já para a gente falar de um estudo do IPEA mostrando que a volta dos inativos à força de trabalho deve manter o desemprego em alta no Brasil. Isso é inclusive um assunto que você já tocou em outras oportunidades, Silvestre, que durante a pandemia houve um aumento muito grande dos chamados desalentados, aqueles que não procuravam emprego justamente por não ter esperança de obtê-lo, ainda mais ali, né, num período muito ruim para a economia, mas agora essas pessoas devem voltar pressionando ainda mais o mercado de trabalho. Como é que você viu esse estudo do IPEA, Silvestre? Então, Glauco, exatamente isso, né? Você teve aí no período pandemia, ou melhor, da pré-pandemia, a força de trabalho, ela era um contingente muito maior do que é hoje. Por quê? Porque em razão das medidas, né, de distanciamento social provocadas e necessárias aí pela pandemia, você teve uma parcela dessa força de trabalho que voltou para a inatividade, né? E isso, inclusive, contribuiu muito e continua contribuindo para que a taxa de desemprego não aumente mais, ou seja, que ela seja hoje até menor do que seria se você tivesse num outro cenário, né, de procura de emprego, que essas pessoas tivessem voltado ao mercado de trabalho procurando emprego. Inclusive as próprias projeções aí do IPEA mostram que se você tivesse, né, digamos assim, essa pressão por parte desse contingente da força de trabalho, você teria uma taxa de desemprego que, segundo o estudo do IPEA, seria superior a 19%. Né? Então, isso revela a situação do nosso mercado de trabalho. Né? Quer dizer, isso mesmo que você, com o retorno, digamos assim, ainda que lento, da retomada da economia, mesmo assim, o crescimento da taxa de desemprego, ele deve continuar e, portanto, essa taxa deve permanecer em patamares elevados. E tem um outro dado da pesquisa aqui, Silvestre, que é o seguinte, já são 8,2% total de ocupados no primeiro trimestre de 2021 que se declaram subocupados, ou seja, aquelas pessoas que poderiam e precisariam trabalhar mais horas do que trabalham, mas não estão fazendo isso por conta da conjuntura. E a gente pensa no empregador que tem um trabalhador nessas condições, ao invés dele abrir uma vaga, contratar alguém, ele provavelmente vai chegar para esse trabalhador e pedir para ele trabalhar mais horas, até porque é interesse dele também para aumentar aí a possibilidade de sustentação própria, sustentação da família. Esse pode ser outro fator limitador, Silvestre, da criação de empregos nesse possível pós-pandemia? Sim, então é isso que, mesmo que você tenha o crescimento, né, ou seja, o retorno, né, de parcela dessa força de trabalho, o que é que ocorre? As empresas tendem digamos assim, como você tem um contingente de pessoas subocupadas, ou seja, aquelas que trabalham menos horas do que gostariam, isso tende a levar as empresas a exatamente fazer isso, quer dizer, aumentar a jornada de trabalho. Quando você soma, Glauco, a isso, por exemplo, o avanço da vacina, o esperado avanço da vacina, né, mais o auxílio emergencial, um valor menor e, portanto, também com um contingente abrangente menor, isso significa que a taxa de desemprego, mesmo com com esses aspectos, digamos assim, a força de trabalho, portanto, a taxa de desemprego vai continuar elevada. Quer dizer, são, digamos, fatores que poderiam contribuir para a redução do desemprego,
tá certo? Mas em razão disso, desse cenário, você vai ter a taxa de desocupação, né, em percentuais elevados. Ou seja, o mercado de trabalho, ainda que você tenha a retomada da economia, ele vai continuar deteriorado, né? Essa é a tendência. E vai continuar deteriorado. E também outro aspecto que não deve melhorar, pelo menos dentro desse cenário em que há precarização combinada com um elevado índice de desemprego, é a renda, que vem caindo também, segundo o próprio IPEA, segundo dados do IBGE, já há alguns anos, né? Ano após ano, a gente vai tendo aí um decréscimo da renda média do brasileiro. Esse ponto também, infelizmente, não deve melhorar, pelo menos diante desse cenário, se nada for feito por parte do governo, Silvestre. Certamente, porque primeiro que você tem os dados, né, no geral revelam isso, quer dizer, você pode ter uma retomada da atividade econômica, mas o nível de emprego de um lado e a renda, elas não respondem, digamos assim, na mesma celeridade, né, ao mesmo tempo. Então isso é um dado. O outro é que a queda na renda que vem ocorrendo, né, ela também em grande parte, ela decorre exatamente dessa situação muito ruim, muito precária do mercado de trabalho. Quer dizer, além da questão do desemprego, tem esses elementos que você mencionou, né, que contribuem para que essa renda continue em queda, né? Então, a questão como já mencionado, o valor do auxílio emergencial em valores menores, né? De outro lado, você tem um outro fator que contribui também para a compressão da renda, que é o aumento da inflação que a gente tem verificado, principalmente o aumento dos preços para aqueles bens e serviços, né, que têm um peso considerável no orçamento das famílias de baixa renda. Enfim, isso tudo somado, né, vai contribuir para esse estado de coisas do mercado de trabalho, ou seja, aquilo que a gente já mencionou, a tendência é esse mercado de trabalho continuar num processo de deterioração. E isso se relaciona também com algo que a gente já conversou aqui, Silvestre, que é a dificuldade de se retomar a economia dessa forma, né? Porque durante muito tempo, né, o Brasil teve aí a sua economia ancorada no mercado interno. Aliás, 60% do PIB, segundo o IBGE, ele tem como base justamente o consumo das famílias. E hoje a recuperação se dá simplesmente com a questão das commodities, né? Principalmente o agronegócio brasileiro. Então, tendo essa dificuldade, salários rebaixados, renda baixa, desemprego elevado, estão aí os fatores que vão provavelmente dificultar essa retomada econômica, ainda mais uma retomada que tem aí qualidade, Silvestre, que combata a desigualdade, que é um dos grandes, se não o grande mal do Brasil. Sim, porque veja, o crescimento da economia que está projetado para 2021, é isso mesmo, ele está muito digamos assim, ancorado, né? Está baseado no chamado agronegócio, ou seja, nas commodities, né? Que como você teve e tem, né, uma retomada das economias, né, de diversas economias, e isso, do ponto de vista do brasileiro, né, do nosso ponto de vista, isso é um aspecto positivo, sobretudo para esse setor de atividade econômica que é o agronegócio. Portanto, Glauco, você deve ter um crescimento, e veja, ainda que as projeções se concretizem, sei lá, de um crescimento de 4,5%, algo parecido em 2021, esse é um crescimento que está muito localizado, digamos assim. Então, isso não se espraia pela economia. Então, e a gente sabe também que o agronegócio, a renda gerada, ela é muito concentrada, né? Então, isso não tem espraiamento pela economia. Diferentemente do que você mencionou, que é o crescimento, digamos, mais a partir
do mercado interno, a partir do aumento do consumo das famílias, que tem um peso considerável no produto interno bruto. Então é isso, quer dizer, esse crescimento ele não vai representar uma melhora da situação de renda do emprego, porque é uma atividade muito concentradora, né? Ou seja, a riqueza gerada vai ficar ali mesmo naquele pedaço, digamos, naquele canto, né? Ou seja, naquele setor do agronegócio. E isso não vai, como eu falei, espraiar para a economia e gerar renda, gerar emprego, enfim, gerar melhoria de vida das pessoas. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Valeu, cara. Bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.